Então, pessoal, vamos continuar hoje falando a respeito, também das funções do coroinha na missa. E hoje vamos falar do auxiliar de mitra e báculo, ou também mitrífero e baculífero, que é o nome correto que a gente usa. Vamos lá. Por definição, são os coroinhas que carregam e cuidam das insígnias do bispo, ou seja, mitra e báculo e também o solidel, que geralmente é quem cuida da mitra. Então, gente, o que é essa função? O coroinha que desempenhar essa função, ele basicamente vai segurar, a mitra e o báculo e levar até o bispo, se for o caso, nos momentos em que ele não estiver usando. Para isso, o coroinha vai usar a vimpa, que é aquele paramento que a gente falou que usa para portar, as insígnias do bispo. E vejam, esse daqui está segurando a mitra e esse aqui está segurando o báculo. Lembrando que o báculo deve ser segurado virado, porque só o bispo segura o báculo para frente. E a mitra também deve ser segurada dessa maneira aí, que esse coroinha está segurando. E aí, quando o coroinha receber o solidel também, ele coloca dentro da mitra, certo, pessoal? Então, justamente porque que usa em sinal de respeito ao que você está segurando, que não é qualquer coisa. Vale ressaltar também, pessoal, que eu falei, que o coroinha ele vai segurar. Às vezes, a depender da necessidade da comunidade, o coroinha tem que levar também. Por quê? Gente, geralmente você sempre usa quando é o bispo, E aí, por exemplo, o bispo às vezes ele usa mitra e não usa o báculo, às vezes ele não usa nada, ou usa só o solidel, ou então nem o solidel. Então varia muito, certo, pessoal? Então vai depender muito do jeito de cada bispo, certo? E outra, não necessariamente é o coroinha que tem que levar. Por exemplo, quando você tem um cerimoniário, geralmente o cerimoniário ele vai pegar do bispo e vai entregar para o coroinha, e o coroinha vai recepcionar. Da mesma forma, quando for para levar, o cerimoniário vai pegar e vai levar para o bispo, certo, pessoal? Só que também tem lugares onde você não vai ter o cerimoniário, e aí o coroinha ele deve ficar atento, ele deve saber os momentos em que ele vai levar e vai buscar, para não ocorrer nenhum tumulto na missa, certo, pessoal? E quais são esses momentos? Beleza, primeiro momento, procissão de entrada. O bispo ele vai entrar com o báculo e a mitra, acompanhado do mitrífero e baculífero, um pouco atrás, solenemente. Ou seja, o bispo vai à frente e o auxiliar de mitra e báculo, os dois, que são dois, não é uma função só, são duas funções, então os dois coroinhas vão atrás. Junto ao altar, o bispo vai entregar o báculo e vai tirar a mitra e entregar também aos seus auxiliares. Ou seja, o auxiliar de mitra vai pegar a mitra e o auxiliar de báculo vai pegar o báculo, certo, gente? Então, é muito tranquilo. Volto a dizer, se tiver um cerimoniário, ele vai pegar e vai entregar. Segundo momento, na liturgia da palavra. Após a oração do dia, a oração da coleta, o bispo vai sentar. Quando ele sentar, o coroinha responsável pela mitra vai levar a mitra até ele, se não tiver um cerimoniário, certo? E aí, beleza, o bispo vai ficar sentado com a mitra. Na procissão do evangelho, pronto, aí vai vir o que? A procissão do evangelho. Na procissão do evangelho, o mitrífero e o baculífero se aproximam da cátedra, ou da cadeira, a cátedra é a cadeira do bispo, para que o bispo deponha a mitra e receba o báculo. E aí, volto a dizer, vai depender muito do jeito. Por exemplo, Dom Armando, ele tira a mitra logo quando ele se levanta e só vai receber o báculo na hora depois do proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo tal, enfim. Então vai muito do bispo, certo, pessoal? Mas os dois coroinhas têm que estar ligados, porque vai usar nesse momento. No término da leitura do evangelho, o bispo recebe a mitra e permanece com o báculo para fazer a homilia. Após fazer a homilia, o mesmo depõe a mitra e o báculo, ou seja, tira a mitra e o báculo. E o que eu quero dizer com isso, pessoal? Eu quero dizer que varia, o que eu sempre falo com vocês, que varia muito. Por exemplo, do Armando, ele não faz a homilia com o báculo. Às vezes ele não usa nem a mitra, entendeu? Então varia, entendeu, gente? Eu estou falando aqui de uma forma geral, certo? Então, entendam o conceito e aí, a partir disso, vocês vão se adaptar ao bispo, certo? Vamos lá. O terceiro momento é na liturgia eucarística. Na liturgia eucarística, depois da oração dos fiéis, no caso, depois das preces, o bispo vai sentar e ele recebe a mitra. Aí vai ter a procissão das oferendas, se for o caso, procissão com pão e uva também, depende do lugar. E aí um padre, vai preparar o altar e vai organizar o altar. Nesse momento, o bispo
Depois disso, né, o bispo vai para o altar. Quando ele levantar da cátedra, ele vai até o altar e vai depor a mitra, ou seja, vai tirar a mitra e o coroinha vai receber a mitra. Depois da apresentação, aí ele vai apresentar os dons, tal, vai incensar a cruz do altar, enfim, aí vai ter a oração, né? Na oração das oblatas, o mitrífero recolhe o solidel. O que é isso? Após a oração sobre as oferendas, né, depois da purificação das mãos, incensação, vai ter a procissão das oferendas. Né? A procissão das oferendas, não, desculpem. A oração das oferendas. E quando tiver a oração das oferendas, após o término dela, por Cristo nosso Senhor, amém. Aí ele vai falar, o Senhor esteja convosco. Nesse momento ele já vai estar sem solidel, ou seja, acabou a oração sobre as oferendas, ele tira o solidel, beleza, gente? E aí o mitrífero vai e recolhe esse solidel. Então tem que ser bem rápido, porque é um momento rápido, é ali no meio da oração ele vai tirar, certo? Beleza. Aí pronto, ele vai fazer a oração eucarística toda sem solidel, sem nada, sem mitra, sem báculo, nada. E aí vai esperar, vai ter a comunhão, tudo direitinho. Após a comunhão, vai purificar as coisas. E quando a Eucaristia é guardada no sacrário, né, o bispo recebe o solidel. Ou seja, quando a Eucaristia sai, né, para ir para o sacrário, o coroinha da mitra vai levar o solidel até o bispo. E por fim, os ritos finais. Após a oração pós-comunhão, o bispo retoma a mitra. Ou seja, acabou a oração pós-comunhão, leva-se a mitra para o bispo. E aí ele vai ficar de mitra até o final da celebração. E no fim da celebração, na bênção solene, ele recebe o báculo. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer um resumo rápido aqui do que eu falei. Basicamente, que são observações. Eu falei aqui e volto a dizer, vocês podem voltar e assistir novamente o vídeo se vocês quiserem. Eu posso até mandar o link se vocês precisarem desse texto que eu peguei para fazer o slide. Mas basicamente, pessoal, você é o coroinha responsável por essas duas, os coroinhas responsáveis por essas funções, só pegar e levar. Você tem que saber só a hora que você vai pegar e a hora que você vai levar, entendeu, gente? A hora que vocês recebem e a hora que vocês levam. Então é basicamente isso. E o resto da missa você vai ficar se curando com o auxílio da vimpa, ou seja, não tem dificuldade nenhuma, certo? E aí, volto a dizer uma observação. Ah, Manuel, mas e se tiver um cerimoniário? Se tiver um cerimoniário, o cerimoniário vai pegar e vai entregar para vocês. Vou falar depois o que é um cerimoniário, isso é mais para frente, entendeu? Então ele vai pegar e vai entregar para vocês, gente. Então, não tem muita dificuldade, vocês só precisam saber, ter a noção dos momentos em que vai usar para você não ficar perdido. Você tem que estar atento ali para saber, não, agora eu vou usar, então eu tenho que estar atento. Mesmo que o cerimoniário está lá, eu tenho que estar atento para entregar para o cerimoniário, certo, gente? Ou então para entregar para o próprio bispo. Então não tem dificuldade nenhuma. E aí volta a fazer uma observação, que é uma observação que eu venho comumente fazendo em todas as funções. Varia de bispo para bispo, igual variava de padre para padre, varia de bispo para bispo. No Armando, por exemplo, não faz a homilia, não proclama a homilia de báculo, usando o báculo. Tem outros bispos que fazem isso, então vai variar, certo, pessoal? O que eu passei aqui para vocês agora foi uma regra, caso o que acontece no geral, né? E aí vai variar um pouco de bispo para bispo. No caso do bispo, eu não recomendo que você chegue nele e pergunte, entendeu? Porque com o padre é mais de boa. Agora com o bispo, eu não recomendo que vocês cheguem lá e fiquem perguntando, porque ele está com a cabeça ali muito ocupada. Então não é interessante. E aí, se tiver alguém com mais conhecimento, mais experiência ali, você pergunta, como é que é o jeito desse bispo, tal. E aí vocês vão pegando o costume, certo, pessoal? Então é basicamente isso, né? Não tem muita dificuldade, como vocês podem ver. E aí, volto a dizer, os textos estão aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, eu posso passar. Assistam novamente. Se vocês não estiverem entendendo com a minha fala, pausem os slides e leiam os slides. Também está muito fácil, não está difícil não, viu, gente? Então é basicamente isso. E aí, no próximo vídeo, a gente já retoma, né, com as últimas duas funções, que é naveteiro e turiferário. Então, pessoal.